Olá, acampamento, tudo bem com vocês? Estamos aqui no mais uma live do Acampa. Sejam todos bem-vindos. E hoje uma presença ilustríssima, mais que especial para mim, um grande amigo que eu tive a graça de poder estudar com ele, e é um assunto que a gente vai falar hoje aqui. Então, estou contentíssimo. Seja bem-vindo, meu amigo Júlio. Se apresenta Oh, aí para a galera. obrigado. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a esse momento formativo, um momento de bate-papo, né? Não liga do que o Caio disse, não é tudo isso não que ele falou. Só é verdade que foi uma oportunidade muito boa da gente estar junto, né, Caio? Estudar junto. E a gente já se conhecia antes, mas foi uma oportunidade bem bacana. Eu acredito que o que a gente vai falar hoje, enfim, o que a gente vai discutir aqui, possa contribuir de algum modo para vocês na vivência pessoal, na vivência de vida, mas também na vivência como campista, né? Como líder de acampamento, enfim, dentro da igreja, né? Sendo um cristão, um bom cristão, né? É isso. Isso aí. E para quem não sabe, o Júlio já serviu com a gente no acampamento da Maria Mãe, lá no Foi. nosso primeiro acampamento, né, Júlio? Foi. Foi de uma equipe que ninguém gosta, uma equipe assim que todo mundo odeia, né? Foi recreação, né? Primeiro. Foi Primeira. recreação. A Já Rose está em estava junto. qual edição, Caio, já está no acampamento? Oi? Em qual edição que já está o acampamento? Vamos para a sexta edição, né? Fizemos 5 acampamentos já. Já faz tempo, hein? Já. Esse ano era para ter o sexto, né? É, No meio do ano, mas aí aconteceu tudo isso, a gente teve que dar uma dá uma remanejada, já parada. faz um tempinho. Quando a gente acha que sabe todas as perguntas, Deus muda, né? Pois Quando é. você acha que já E sabe todas as respostas, Deus muda as perguntas. se reinventando aqui para seguir em frente, né? Tocar o barco aqui. Muito Bom, bem, o Júlio é lá de Prudente, né? isso. Casado, 2 filhos por enquanto, tem mais um chegando aí, né? Verdade. Sou casado com a Rose, que também serviu no primeiro acampo. Também. A gente E já faz está junto e há 13 anos. 13 anos já? 13 anos, Caio. Temos a Ana Luísa, de 12, temos o Samuel, de 3, e o Lucas chegando Que aí, né? bênção. E fazem parte da comunidade Obra de Amor, né? Isso, Lá com o Marcão, com a Meire, com uma galera. é verdade. Nós estamos no processo de segmento vocacional, né? Se tudo der certo, se for a vontade de Deus, nos consagraremos em breve. Amém. Amém. Bom, hoje aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto, uma coisa que acho que principalmente nesse período todo de pandemia se mostrou essencial e ao mesmo tempo frágil. A gente vai falar um pouquinho sobre escuta, né? Como que é complexo esse processo de escuta, hoje em dia principalmente, porque ninguém mais quer se ouvir. Se ouvir não, né? Ninguém mais quer ouvir o outro. Todo mundo quer falar, 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 quer que o outro nos ouça, mas a recíproca, na maioria das vezes, não é verdadeira. E isso acabou gerando muitos processos em que as pessoas entram e estão entrando em processos profundos de depressão, síndrome de pânico, dentre tantas outras enfermidades. Isso já num grau mais elevado, num grau mais sério. Porém, acho que todo mundo tem uma necessidade de ser ouvido, né? E principalmente com tudo isso que está acontecendo, né?
esse isolamento, mostrou que nós somos seres sociais, né? Necessitamos estar em comunidade, necessitamos do outro, não podemos viver isolados, né? E mostrou que precisamos da empatia, de escutar as necessidades do nosso irmão e de sermos escutados também. Júlio, quer falar um pouquinho sobre esse processo da escuta? Como foi para você descobrir essa escuta e como está sendo hoje também, depois de tanta coisa que você já viveu? Sim, Paulo. Você estava falando aí, eu estava aqui pensando, né? Esse processo que a gente está vivendo, de pandemia, distanciamento social, né? Vivemos um período de isolamento. Alô, Júlio? Acho que a conexão cortou aqui. Voltamos aqui. A conexão tinha caído. Pode responder agora, Júlio. Beleza. Caio, enquanto você falava, eu fiquei aqui pensando, né? Esse processo de pandemia que a gente está, esse processo de isolamento social, né? A Rose e eu, nós estávamos, por um período, ficamos em isolamento total, porque estávamos com suspeita, inclusive, né? De Covid. E também esse distanciamento, né? Tudo isso mexeu com a gente, com certeza. Mas fez a gente concluir o óbvio, né? Você falava, mas isso é óbvio, que a gente é um ser social, que a gente não foi feito para viver sozinho, não foi feito para viver isolado, né? Não fomos feitos para viver mergulhados só dentro de casa, da nossa realidade, da nossa bolha, né? Então, assim, serviu para muitas coisas esse período da pandemia, uma delas para a gente concluir o óbvio. Eu acredito que a gente ainda está em casa, né? Eu venho, às vezes, para o atendimento e daqui para casa e não saio mais dessa rotina. E quando acabar tudo isso, a gente fica pensando, né? Como que vai ser? Né? Para onde a gente vai? Então, assim, eu percebo que o processo de escuta, mais do que nunca, agora ele é extremamente importante. Né? Porque é um momento em que a gente se deparou muitas vezes com o não ter com quem falar, né? Não ter quem nos escute. Embora, né, a gente está vivendo, de certa maneira, mais intensamente junto com a família, né? Embora também tem muitas outras realidades, tem pessoas que não têm família, tem pessoas que não têm casa, né? A gente percebe muito questões como desemprego, né? Pessoas que não têm condições mesmo, né? Mas quem tem condição de estar em casa, de estar com a sua família, tem percebido que é o momento de focar agora nessa escuta com a família, né? A questão é, será que a gente escuta, né, a nossa Então, família? aproveitando agora essa fala sua, eu acho que a gente já poderia entrar numa questão, acho que é a primeira questão que a gente tem que entender. Por que é tão importante escutar? Né? E ainda mais nesse contexto atual. Sim. Você falou uma coisa no início que acho que você sabe isso tanto quanto eu, né? Que a gente precisa falar, comunicar com o outro, né? E eu vejo que assim é muito importante esse momento, principalmente para a gente ser a gente mesmo. Eu só consigo, olha que coisa louca, né? Eu só consigo dizer eu graças ao você que eu ouvi a vida inteira. Não é? Se nunca ninguém tivesse falado você, eu não saberia o que sou eu e o que são as outras coisas, né? Então, assim, a escuta, a comunicação, ela é extremamente importante. É extremamente importante. E aí me faz lembrar daquele experimento que o imperador
imperador do Sacro Império Romano, Frederico I ou segundo, eu me recordo agora. Ele fez um experimento, ele é conhecido na história como o imperador cientista. Ele vivia fazendo experimentos, né? E ele resolveu fazer um experimento para tentar descobrir qual língua naturalmente surgiria de nós, né? Se caso a gente não falasse nenhuma língua. Porque ele acreditava que todos nós falaríamos uma língua naturalmente. Ele pegou algumas crianças, né, bebês, colocou numa casa e pediu para algumas pessoas, algumas mulheres, cuidar dessas crianças, mas cuidar apenas das questões biológicas, né, dar alimento, trocar roupa, dar banho, sem nenhum outro tipo de contato, nem falar com as crianças, nem falar entre elas perto das crianças, porque ele queria saber qual língua brotaria, né? E conta a história que as crianças morreram. E aí ele chegou à conclusão que nós estamos chegando agora aqui também. Que nós precisamos do afeto, nós precisamos do carinho, nós precisamos da fala, a comunicação é extremamente importante para nós, né? Nesse momento, ainda mais. Né? Como eu percebo, não sei se você percebe, Caio, você comentou no início, e eu acho que isso já é fruto da sua percepção, o quanto tem aumentado o número de pessoas com depressão, né? De pessoas que perderam o sentido da existência. É a doença do século, na verdade, né? Porque é o que mais se vê por aí. E quantas pessoas sofrem de depressão, de problemas de escuta e fica guardado para si, até que isso explode realmente numa depressão externo, mas quantas pessoas não estão sofrendo internamente? Internamente, né? Tem a explosão, tem a implosão, né? E aí é uma coisa, tudo isso que você falou, eu acho que a gente vai direto para o final dessa conversa aqui. Não final, a gente não está finalizando, mas a gente vai para o final. Já no início, a gente chega numa conclusão que escutar é escutar com o coração, é acolher. Exato. Né? Exato. Na verdade, Caio, você toca num ponto que eu acho que é legal a gente, de repente, pensar. Não sei se você ia falar agora, mas da diferença entre ouvir e escutar. Exatamente. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Inclusive, você que está assistindo a gente aí, coloca aí. Você sabe qual é a diferença de ouvir e escutar? Você sabe escutar? Você sabe ouvir? Como é para você, como é na sua vida esse processo? Coloca aí, você tem sofrido problemas de escuta? Você tem escutado? Ou você não se sente escutado? Como é na sua casa? Vai colocando aí também para a gente ver as suas interações aí. E aqui eu acho que é importante realmente, Júlio, da gente entender um pouquinho, é uma coisa importante e básica, eu diria, porque eu acho que a gente tem ouvido muito, mas escutado muito pouco, né? Fala um pouquinho para a gente, na sua visão aí, a diferença disso. Eu penso que assim, para a gente entender, a gente pensar, o que é necessário para a gente ouvir? O que eu preciso ter para eu ouvir? Basicamente, orelhas e um aparelho auditivo funcionando. Ou seja, eu preciso de questões físicas, né, biológicas. Eu preciso de orelha, né, e o ouvido funcionando. Ou seja, todo o aparelho auditivo funcionando para eu poder escutar. De modo que, conforme a gente vai conversando aqui, eu estou escutando barulhos lá de fora, né? Possivelmente, o Caio falou que vai rolar uma festa aí na Redondeza daqui a pouco. Eu tive que colocar até meu fone aqui, senão vai sair o som do pessoal nas festas aqui, da vizinhança. Aí a gente vai ouvir. Por quê? Porque a gente tem aparelho auditivo funcionando, graças a Deus. Né? Então, para a gente ouvir, basta ter ouvidos. Agora, para escutar, não basta ter ouvido.
né? Tem uma frase que eu acho fantástica, né, do Kharkov. Ele diz que para a gente escutar, não basta ter ouvido, é preciso parar de ter boca. Né? Não Perfeito. só bocas físicas, mas as bocas internas também. Porque a gente pode estar quietinho, parado, e a cabeça falando muito, né? Eu acho que aí a gente já entra num outro ponto interessante aqui do por que é tão difícil escutar, né? Por que essas bocas que ficam aqui buzinando na nossa cabeça e tanto externo, acho que aí a gente poderia destacar dois pontos importantes, né? O externo e o interno. O externo, o que é? Se você vai numa cidade, centro de uma cidade grande, precisa nem ser grande, né? Qualquer cidade, você vai ouvir muita coisa, né? Externo, né? Barulho de carro, pessoas conversando, ônibus passando, talvez alguma obra acontecendo, e por aí vai. São muitos sons, né? Se você for na natureza também, é possível você escutar talvez o som do vento batendo nas árvores, e um passarinho cantando. Isso são coisas externas, né? E existem as internas também, né? Que é aquela vozinha que fica, né? Acho que principalmente na hora que você vai dormir, né? Você quer dormir, você quer ter uma noite de sono maravilhosa. Aí você deita na cama, fecha o olho, e aí você começa a ouvir Ouvir aquela a própria vozinha. voz. Aí começa a pensar em todas aquelas situações que nunca vão acontecer, mas você está ali pensando. Você sabe que você falou um negócio aí que eu acho que é legal a gente retomar? Porque, assim, antes de pensar no externo e no interno, você já deu a definição do que não podemos, do que nós não podemos estar focados para poder escutar, que é barulho. Sejam os barulhos externos, sejam os internos. Né? Para a gente poder fazer uma boa escuta, a gente precisa parar um pouco de ouvir os barulhos. Né? Agora, alguns a gente consegue dar conta de forma contente. Né? Se a gente pensar, por exemplo, se algum amigo, vamos supor, algum amigo chegou, te ligou e falou assim, eu precisava tanto conversar com você, você pode me encontrar agora para a gente conversar? Você não vai para o barzinho, né? Você não vai para a balada. Para onde você vai? Então, quando você pensa no lugar, né? Vou chamar ele aqui em casa. Por quê? Porque aqui em casa não tem barulho. Então, você já, de certa forma, a gente naturalmente já tende para isso, né? Sim. Conversar com você, não estou muito legal hoje, queria conversar um pouco. Você não vai levar ela para um lugar barulhento. Então, assim, por quê? Porque em nós parece que já existe, nós vivemos isso desde pequeno, nós vivemos isso na nossa infância. A criança, ela escuta muito, porque ela observa muito. A gente vai perdendo isso, né, Caio, no decorrer da vida. Você falou uma coisa agora muito importante. A criança, ela não só escuta, ela presta atenção, ela observa, né? Ela tem até um senso de empatia muito forte. Então, acho que é possível dizer que a gente realmente nasce com toda essa questão do escutar, né? Na nossa primeira infância ali a gente desenvolve muito bem isso, porque talvez seja o nosso mecanismo de aprendizado. É isso que eu ia falar, porque se a criança não escutar, ela não vai aprender. Não é? E aí ela começa a fazer perguntas assim, que você fala, caramba, de onde surgiu isso? Como a criança de 3, 4 anos está perguntando isso para mim? É porque ela presta atenção, é porque ela está escutando realmente o que você fala. Uma coisa que a gente vai perdendo, né? Se a gente for ver, desculpa te interromper. A gente tem o segundo ponto importante. Então, o primeiro é diminuir ou exterminar os barulhos, internos ou externos. O segundo é prestar atenção. Porque senão a gente não escuta. Né? Olha que bacana isso.
E quando a gente falava da questão dos barulhos, né, dos barulhos externos, a gente faz isso meio que naturalmente quando alguém já nos procura para falar algo, para contar algo para nós, né? Só que não é suficiente acabar exterminar os ruídos externos. Exato. Eu acho que aí é mais difícil, né, cara? É um ponto bem difícil esse, porque eu acabei de imaginar uma situação aqui. E aí você imagina, o amigo chamou para conversar, você eliminou todos os barulhos externos, foi para um lugar calmo, e aí o amigo começa a falar das dores dele, do que está machucando ele. E aí o que que acontece? Você está em silêncio, só que dentro da sua cabeça está assim: o que que eu vou responder para ele? O que eu vou falar para ele diante de tudo isso que ele está me contando? O que que eu vou falar? Aí Isso acontece um pouco com o líder também, né, Caio? acontece muito com o Na líder, parte né? dele, meu Deus, o que eu vou falar para essa criatura agora, na hora que ele acabar de falar, né? Exatamente. Então, aí vem o barulho interno. Isso é barulho interno, né? Eu gosto muito de uma expressão que a gente escutou quando a gente fez o counseling. Não sei se você vai lembrar, mas é, a pessoa está falando aqui na sala e eu vou para a cozinha. Vai pra cozinha. Eu vou para a cozinha e está falando, né? Eu estou em outro cômodo, eu estou em outro lugar, eu estou pensando em outra coisa. Né? É igual quando você vai falar com sua mãe está cozinhando. Ela não para de cozinhar e começa a falar lá com você. Ela está em outro mundo ali. E é a mesma coisa, quando a gente começa a pensar muito no que responder, eu me esqueço de prestar atenção no que está sendo dito. Isso demonstra também, Caio, um certo egoísmo. Porque mostra que eu estou mais preocupado comigo, no que eu vou responder para o outro, do que preocupado com o outro e o que ele está dizendo para mim. Esse talvez Exatamente. é o desafio, né? A gente fala que diante do momento de escuta, o que importa é a fala do outro. Tem Né? Se até fosse uma. um palco, o palco é do outro, É do. não. Né? Então, é que muitos ficam com receio, né? O que eu vou falar? A pessoa está vivendo um luto, por exemplo, né? Viveu a morte de um ente muito querido, o irmão foi assassinado, e aí a pessoa está partilhando isso. Aí a gente fala, o que eu vou falar para essa pessoa? Né? Então, existe sim uma insegurança em relação ao que dizer e como falar e acalentar, só que a gente não pode esquecer que quando eu fico pensando na minha cabeça, elaborando o que eu vou responder, como que eu vou responder essa fala dessa pessoa, o que eu vou falar para ela, vou falar para ela que Deus é o Senhor de todas as coisas, vai cuidar dela. Enquanto eu estou formulando isso, eu já não estou mais com a pessoa. E às Ou vezes seja, eu perdi algo que era o ponto central daquilo que ela estava falando. Quando, até mesmo na porque verdade, ela não queria nem ser escutada, mas ser acolhida. E para acolher, você não precisa nem falar. e às vezes a gente fala assim, eu perdi, né? Você falou, eu perdi alguma coisa. Às vezes não é a da fala, às vezes é da expressão fisionômica, né? Às vezes a pessoa, alguma palavra que ela fala, ela mesmo já demonstra algo no corpo. Então, escutar é estar atento. É Tudo. escutativa, né? Né? A gente fala isso, a gente fala que é a escuta ativa. Uma escuta ativa por quê? Porque não é só um ouvido. Isso. Eu, como um todo, o meu corpo inteiro demonstra que eu quero escutar a pessoa como um todo também. Né? E não é também aquela coisa de você escutar passivamente, de não participar com ela, né? Eu acho que aí você tira a empatia da jogada e fica uma coisa fria, né? Na escuta ativa, você está com a pessoa, você respeita o individualismo dela, você não é ela, mas você sente com ela. E aí você interpreta o que ela diz, o modo como ela diz isso, e também aquilo que não foi dito. Que às vezes tem um peso muito maior, né, Caio? O que não é Exatamente. está por trás do discurso, né? A gente fala,
Tem o texto e o discurso. O texto é o que está sendo falado. O discurso é a intensidade, é o que aquela palavra que a pessoa disse quer dizer, né? No contexto em que ela vive, no contexto que a gente está. Então, não tem como realizar a escuta sem estar atento. Para isso, não pode haver barulho. Não pode haver barulho, nem externo, nem internamente. Por isso que é um grande desafio a escuta, né? Eu vejo que eu faço isso hoje profissionalmente, né? Sou terapeuta já há algum tempo, e eu vejo que às vezes também me perco, viu, Caio? Né? Aí eu tenho que pedir, peixe, né? Só você pode voltar um pouquinho, que eu me perdi. Porque às vezes na nossa cabeça nós somos seres humanos. Às vezes e é melhor fazer isso, é melhor você pedir, volta um pouco, me conta de novo, e tá com a pessoa, do que fingir que tá ali, tudo bem. Todo mundo já fez isso uma vez, né? A pessoa tá falando ali, você finge que tá, verdade, beleza. E aí a pessoa te faz uma pergunta. E aí você não sabe tela azul. Você não sabe o que responder, você não sabe porque você não ouviu ela. Né? Ou pior, né, Caio? Quando a gente resolve dar no curso de aconselhamento, né, que nós fizemos, fala muito das 3 formas de responder, né? De dar respostas simpáticas, antipáticas e empáticas. O Caio falou da empatia. Então, às vezes a pessoa está falando para a gente e a gente quer dar uma resposta simpática. O que seria uma resposta simpática? Uma resposta que vai agradar a pessoa. Né? Não, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não, ó, no final, essa é clássica. No final vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque ainda não é o final. Classicíssima essa. Falar, por exemplo, não, olha, Deus vai dar conta de tudo isso. Nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vai fazer acontecer. Não quer dizer que não seja isso, né? Mas quando a gente dá uma resposta simpática, o que acontece? A gente quebra a escuta. A gente mostra que a gente não quer mais escutar. Quando eu digo assim, fica tranquilo que tudo vai dar certo, a pessoa vai falar mais o quê? Acabou, né? Acabou, não é? Além de que, a gente não sabe se tudo vai dar certo. De repente, não vai dar certo. Sim. Nada daquilo que a gente está dizendo. Então, a gente está querendo ser simpático. E as respostas simpáticas que a gente dá, né, aos questionamentos da pessoa, elas não são boas para a escuta. Elas são boas para outra coisa. Mas para a escuta, não. E é importante a gente ter isso em mente. Você que está escutando a gente, pelo amor de Deus, não é que você não tem que ser simpático, não é que você não tem que dar força para as pessoas, mas depende de um contexto. É importante a gente pensar isso. Qual é o contexto de tudo isso que está sendo falado, vivido, né? Então, você tem que saber. E aí, o prestar atenção faz muita diferença, né? Você precisa estar ali e saber se é realmente a hora de você estar com a pessoa, acolher, dar uma resposta talvez simpática, uma resposta empática, continuar a ouvir. Depende. Não tem como falar, estabelecer um padrão quadrado. Acho que o mais importante da nossa conversa é entender que eu preciso estar presente naquele momento. Né? E eu lembro de uma história rapidinha, muito boa, de uma tribo, um repórter foi visitar uma tribo nos Estados Unidos e participou de uma reunião com eles, um encontro que eles faziam, né? E toda vez que alguém falava, todos os outros ficavam em silêncio. E após a pessoa acabar, ninguém falava nada também. Porque falar alguma coisa logo em seguida era um sinal de desrespeito. Dizendo assim, como se eu dissesse... Para falar fosse mais importante, né, cara? Exato. Como se o que eu tenho que falar é mais importante do que o que você falou, ou o que você falou, eu já sei faz tempo, para mim não tem importância alguma. Então,
para a gente entender o quanto é importante a gente parar e estar ali, estar presente com a pessoa, prestar atenção. Muito bom, muito bom. Tudo bem? Coloca aí embaixo, você que está assistindo aí nossa live, coloca aí como que é agora, você sabia dessa diferença do escutar, do ouvir, como é para você aí na sua casa, porque é o nosso último tópico, que nossa live já está finalizando o nosso tempo aqui. Para fechar, Júlio, no contexto família, pai e filho, e também filho com o pai, depois que se cresce, né? Ou ainda jovem. No contexto família, qual é a importância desse escutar? Essa é difícil, é assim. Eu acho que a pergunta boa seria assim, por que não é importante escutar, né, em família? Não existe família sem escuta, né, Caio? O que a gente pode perceber é que às vezes existem, numa família com 5 pessoas, por exemplo, muitas vezes nós temos 5 monólogos. Né? Cada um falando sobre si, sobre algo, né? Eu já reparei muito isso, eu já atendi famílias, né, aqui no consultório, e às vezes me recordo de algumas situações em que um está falando, o outro entra e fala outra coisa totalmente diferente, o outro pega e continua falando outra coisa que não tem nada a ver. Nós temos, na verdade, o quê? Monólogos. Monólogos. Tem diálogo, né? O diálogo pressupõe 2 coisas. Fala e escuta. Isso aí. E não fala e ouvir. Escuta. Escuta. Então, no contexto familiar, é muito importante a gente perceber isso. Que às vezes um está falando e a gente fala por cima, ou corta a fala, ou não fala, vira as costas, enfim. É muito importante no contexto familiar a escuta, inclusive para unir as pessoas. Você falou bastante aí, é a questão da empatia. Como que eu posso ser empático com alguém que mora comigo, que convive comigo, se eu não escuto? Né? Se a fala do outro não é interessante para mim, se a dor do outro não é interessante para mim. É interessante que eu digo assim, no sentido de não me interessa. Né? Então, perfeito. Tem sentido, né? Da mesma forma como a gente expandir um pouco, te cortando, indo um pouco do aspecto familiar, por exemplo, né? A gente for para a comunidade, a vida comunitária, a vida na igreja. Por que acontecem as brigas dentro da igreja, as desavenças? Porque são monólogos, um monte de monólogo, cada um querendo brilhar mais que o outro na fala. Né? Falta escuta. Agora, para fazer a escuta, a gente precisa ter uma postura que anda muito em falta no mercado, viu, Caio? Que é a humildade. As virtudes, né? Acho que as virtudes, a Santa Igreja vem nos ensinar justamente o caminho de sermos seres humanos melhores, de sermos almas melhores, né? De sermos imagem e semelhança realmente de Deus. E eu acho que com essa reflexão nós podemos encerrar o nosso momento de hoje, a nossa live. E queria agradecer, Júlio, você de forma muito especial por ser esse parceiro, por ter topado fazer essa live aí. Deus abençoe sua família, sua comunidade, a sua profissão, o counseling, né? Para quem não sabe o que é counseling, manda aí depois para o Júlio ou para mim, a gente vai ter um prazer enorme em conversar um pouquinho sobre essa prática que está crescendo agora, está nascendo, na verdade, agora aqui no Brasil, e principalmente na nossa região. Né? Oi? No Brasil está nascendo, em alguns países a gente viu que já é uma prática cotidiana. Né? Exato. Então, manda aí, depois a gente responde. E, Júlio, obrigado, Deus abençoe sua comunidade também. Para fechar,
dá uma mensagem aí para o pessoal. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite, né? Não tem cessado, não tem como eu falar não para você, um grande amigo. O Caio é um amigo que a vida me presenteou, né? Já teve várias partilhas, né, Caio? A gente aprendeu muito junto, sofrendo algumas coisas juntos também. E eu vejo assim, a escuta nos uniu, né, Caio? Com certeza. Durante muito tempo, não só o curso que fizemos, mas a escuta das nossas vidas mesmo, da partilha da vida. E eu queria dizer a você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, participando desse bate-papo, para você fazer o desafio da escuta. Né? Como que eu posso fazer esse desafio? Tira um tempinho da sua rotina, nessa semana, para escutar uma pessoa. Né? Dentro da sua casa, por exemplo. Escutar. Alguém que reclamar alguma coisa, nem sempre a escuta também é só sobre reclamações, né, cara? Às vezes não Com é. certeza. De repente, alguém que comentou alguma coisa com você, escuta. Esteja com essa pessoa, né? Integralmente. Não é estar com ela e com o celular ao mesmo tempo, ou vai falando enquanto eu estou fazendo algo, né? Isso não é escutar, isso é ouvir. Né? Então, faça esse desafio, eu tenho certeza que a escuta vai também te transformar. Que a vida do outro é um precioso tesouro para nós. Nós não podemos tratar esse tesouro de qualquer forma. A gente precisa acolher o tesouro. E se alguém nos dá esse tesouro, é porque confia em nós e a gente não pode fazer de qualquer maneira, guardar esse tesouro de qualquer maneira. Acho que era isso. Então, assim, vale o desafio, né, cara? Totalmente vale. E é isso aí. Esquece um pouquinho isso aqui, celular, esquece um pouquinho tecnologia e escuta, esteja presente. Isso. Beleza? Júlio, mais uma vez, obrigado. Você coloca aí, Caio, o meu e-mail, o meu telefone, enfim, para o pessoal entrar em contato que quiser, né? Para a gente trocar ideia da comunidade. Tá? Um grande abraço a todos vocês. Abraço, pessoal. Um beijo no coração. Deus abençoe. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Oi. Até mais, gente.